Glória a Deus nas alturas, louvado seja Deus, aleluia. Estamos aqui nesta oportunidade, aleluia, para trazer um assunto bem polêmico. Por quê? Porque muitos já me pediram vídeo sobre isso. Muitas pessoas já falaram: irmã, grava um vídeo sobre esse assunto, sobre casamento. Irmã, a irmã que entende mais da Bíblia, a pessoa diz, fala sobre o casamento, irmã, sobre divórcio. Irmã, aí outros dizendo: irmã, o que você acha? A pessoa que é divorciada, ela pode casar de novo? Enfim, um bocado de perguntas já me fizeram. Então, eu ainda não trouxe nenhum vídeo aqui no canal sobre casamento. Esse é o primeiro. Mas tudo que eu vou dizer aqui está dentro da palavra de Deus. Eu sei que muitos me fazem pergunta também, porque sabe que eu não sou casada, né? E muitas vezes faz pergunta para me testar, só para ver o que eu vou dizer, o que eu vou responder. Mas isso não me preocupa não, porque eu estou em paz com Deus, né? Eu estou em paz com Deus. Então, é igual os fariseus, né? Os fariseus e os saduceus faziam as perguntas para Jesus. Perguntava para Jesus: Jesus, você que é o mestre de Israel, é lícito dar tributo a César? Aí Jesus, conhecendo os seus pensamentos, dizia: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então sempre tinha um fazendo umas perguntas para Jesus meio descabida, né? Meio descabida. Mas louvado seja Deus, como Jesus ele foi chamado para ensinar, e eu também fui chamada para ensinar, eu passo por cima do meu orgulho. E aqui eu vou trazer dentro da palavra. Mas não briga comigo não, tá? Porque eu vou dentro da palavra e tu sabe que como que é, né? Muitos me perguntam: irmã, fala sobre casamento, grava um vídeo sobre casamento, irmã. Tem muitas pessoas que têm dúvida, porque um fala uma coisa, outro fala outra, um prega de um jeito, outro prega de outro, um diz que pode, outro diz que não pode. Então vamos lá. Mateus 19, aleluia, diz assim, presta atenção e acompanha. Olha, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre casamento, mas é basicamente todos a mesma coisa, só muda um pouco às vezes a tradução, mas é a mesma coisa. Mas eu vou ler Mateus 19 e 1 Coríntios capítulo 7. Então Mateus 19, por quê? Porque aqui foi o próprio Jesus falando, né? Aqui foi o próprio Jesus falando. Então presta atenção. E eu vou explicar, eu vou tentar ser resumida no que eu vou explicar, mas presta atenção para depois não falar que eu andei falando coisas que eu não falei, tá? Acerca do divórcio. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia, dirigiu-se aos fins da Judéia, além do Jordão, e seguiram muita gente, curando-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo, né? É o que eu acabei de dizer, né? Eu nem tinha lido ainda hoje nessa palavra, né? Mas chegando os fariseus, tentando, diz-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido aquele que fez no princípio macho e fêmea? Disse-lhe, portanto: deixará o homem o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Por quê? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar?
Disse-lhe ele: Moisés disse isso por causa da dureza dos vossos corações. Vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, então não é lícito casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino do céu. E quem pode receber isto, receba-o. Então aqui eles estavam interrogando Jesus, né? Os fariseus interrogando a respeito do divórcio. Então Jesus respondeu para eles, aleluia, louvado seja Deus, que aquele que repudiar sua mulher, se separar da sua mulher ou do seu marido, se não for por causa de prostituição, de adultério, aleluia, então os dois estão pecando, os dois cometem adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, a outra pessoa. Então, a Bíblia é clara, irmãos. Tem pessoas que fazem confusão porque querem aderir à Bíblia segundo o seu propósito, a sua opinião. Então, Jesus disse aqui, não é lícito o homem repudiar a sua mulher, a não ser que ela se prostituiu com outro. Aí ele pode repudiá-la. Só que, irmãos, que as pessoas não entendem isso. Só que não é porque o homem repudiou a mulher que ele pode sair casando aí com meio mundo. Tá compreendendo? E nem ela, a repudiada, pode sair casando aí com todo mundo. Porque Jesus disse aqui, aí eles disseram, mas no princípio, ou seja, mas Moisés deu carta, né? Permitiu o repúdio, permitiu repudiar as vossas mães. Aí Jesus disse para ele assim, ele fez isso por causa da dureza do coração do povo, da obstinação do coração do povo. Mas no princípio da criação não era assim. Deus criou macho e fêmea. O homem se une com uma mulher para sempre, e a mulher se une com o homem para sempre. E o que Deus ajuntou não separa o homem. Jesus, ele foi categórico aqui nas palavras. E ele disse, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, repudiar, separar, divorciar, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Tá compreendendo? Então, eu estou respondendo aqui para vocês que têm dúvida. A mulher divorciada, ela pode casar novamente? Não. Ela não pode casar novamente. O homem, né? Às vezes a mulher pede o divórcio, a mulher se separa, ele pode casar novamente, ela pode casar novamente. Nenhum dos dois pode casar novamente. Nenhum dos dois. É a palavra. Digo-vos, porém, foi Jesus quem disse isso, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe, pois, discípulo, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Tá compreendendo, irmãos? Então, a pessoa, ela não é obrigada, vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, o marido traiu a mulher. Traiu a mulher. A mulher não quer
mais conviver com ele porque ela foi traída. Então, nesse caso, a Bíblia dá o direito de haver divórcio, de haver separação, de haver uma separação. Por causa da prostituição, por causa do adultério. Mas isso não dá direito nenhum e nem outro ficar arrumando o casamento por aí. Tá compreendendo? Isso não dá direito não, irmãos. Agora, o que acontece? O que acontece no meio evangélico? O que acontece, meus irmãos, é que tem muitas igrejas aí que adotou esse negócio aí de casamento. Por quê? Muitas vezes o pastor já casou 2, 3, 4 vezes. Então ele vai pregar o quê? Ele vai pregar que pode. Ele vai levar essa palavra aqui para dentro da opinião dele. Para dentro daquilo que ele acha que está certo. Mas a Bíblia não é assim. Eu não posso pegar a Bíblia e colocar a minha opinião. Eu não posso trazer a Bíblia para mim e colocar ela dentro da minha opinião. Não, a minha opinião é uma coisa, a Bíblia é outra. Quem quiser errar, que erra, mas sabe da verdade. Sabe da verdade. Então, o homem pode separar da mulher se ela caiu em pecado. Ele pode divorciar dela. Ele pode divorciar dela. Ela pode divorciar dele se ele caiu em pecado. Embora tem muito aqueles casos assim que o homem cai em adultério ou a mulher e a pessoa gosta dele, gosta dela, chega até a perdoar. Perdoa o pecado dele, perdoa o erro dela, né? E continuam vivendo junto. Quando esse perdão, quando essa pessoa se arrepende, olha, eu caí em adultério, mas eu não quero mais isso, eu caí numa fraqueza, me perdoa, me perdoa, me perdoa, e a mulher perdoa, ou o homem perdoa, tá tudo bem, tá perdoado. Então ali, ela conseguiu perdoar o marido, ela conseguiu perdoar ele, conseguiu perdoar a mulher. E vida que segue. Agora, quando é um caso em que o marido traiu uma vez, a mulher perdoou, ou vice-versa, né? Perdoou uma vez, ela perdoou. Aí ele vai lá e cai novamente, ela novamente perdoa. Irmão, olha, aí já não tá certo. Ficar perdoando uma pessoa adúltera, que pede perdão, se humilha, se arrepende, quando é a pouco tá caindo novamente no mesmo erro. Então a pessoa que convive com uma pessoa assim, ela tá se sujando tanto quanto o outro. Porque a Bíblia tá dando o direito aqui da pessoa se separar. Não, eu não quero mais viver com você, porque você só vive no adultério, você só vive na prostituição. Eu não quero. Então a Bíblia dá direito por causa do adultério, por causa da prostituição. Só que é só até aí. A mulher que é traída, ela não pode casar com o primeiro que aparece, né? Ficar casando por aí, casando e se dando em casamento. Também tá errado, também tá errado. Também é prostituição. Deus ordenou o homem casar uma única vez. Uma única vez. E se puderem se reconciliar, futuramente, se reconciliar os dois, tudo bem, que se reconciliem. Então, a Bíblia não dá, irmãos, direito de pessoas ficar casando e descasando. Essas leis que eles estão criando aí, né? Tanta coisa sobre casamento, contrato de casamento. Isso daí, irmãos, é tudo errado. Tudo isso aí é errado, é pecado. Olha, Deus não concorda com isso. A Bíblia está muito clara. Unir-se ao homem e à sua mulher, serão, pois, uma só carne. Não serão duas carnes, serão uma só. Enquanto o marido viver, ela está ligada ao marido. Ele está ligado à mulher, porque ela está viva. Agora, no caso da pessoa faleceu, marido faleceu,
essa mulher, ela tem direito de casar mais uma única vez. Tá lá em Coríntios. Essa pessoa viúva, que quer casar novamente, a Bíblia aconselha, lá, Paulo aconselhava, que aos viúvos continuasse viúvo, continuasse solteiro, não arrumasse outra mulher. Mas, por causa da carne, se quiser casar novamente, então pode casar mais uma vez. E só. E só. Agora, o que nós estamos vendo aí, irmãos, é muitas pessoas que são viúvos, casando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sétima vez, a oitava vez. E sabe o que acontece quando isso acontece? Casou com o primeiro, morreu. Casou com o segundo, morreu. Casou com o terceiro, morreu. Casou com o quarto, morreu. E essa pessoa continua casando. Isso é adultério. Isso é adultério. Pessoas que ficam casando, sabe, não sabe ficar sozinho, não sabe se manter sozinho, não sabe purificar o seu corpo, não tem controle, fica casando. Isso é adultério diante dos olhos de Deus, irmãos. Lá na passagem da mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4 fala que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana ali no poço de Jacó. Presta atenção na palavra, que isso é muito sério. Então, ali a mulher, Jesus pede água e ela ali diz que não tinha como dar água para Jesus. E ali inicia-se uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Então Jesus ali no meio da conversa diz para ela, vai lá e chama o teu marido. Jesus disse, leia lá João 4. Chama teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Então Jesus olhou para ela e disse, disseste a verdade. Disseste muito bem. Porque tu já teve 5 e o que tu tens agora não é teu. Então Jesus estava dizendo para ela o quê? Você vive uma vida de prostituição. Você já teve 5 maridos e agora o que você tem não é seu. Porque você vive uma vida de prostituição. Então, levando essa passagem, irmãos, para a pessoa que é viúva, que já casou 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual a diferença dessa mulher viúva ou desse homem viúvo que já casou um monte de vezes? Qual a diferença dessa pessoa para a mulher samaritana? Nenhuma. Nenhuma diferença. Porque ambos estão em prostituição. Porque cada vez que a pessoa, ela se une com... Cada vez que a mulher se une com outro homem, ela faz um corpo com ele. Ela se uniu a outro corpo. Então, a Bíblia está dizendo aqui, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, serão um corpo com ela. Um só corpo. Uma só carne. Está compreendendo? Então, se a pessoa viúva já casou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, cada vez que ela casou, ela formou um corpo com aquele homem ou com aquela mulher. E isso é abominação aos olhos de Deus, porque Deus permitiu esse ajuntamento uma única vez. E após a morte da pessoa, a pessoa está livre para casar mais uma vez e só. Agora, a gente vê por aí pessoas casando assim. O marido morre, ela casa. A mulher morreu, daí 1 ano ele casa. Depois morreu, a outra morreu de novo, depois ele casa de novo. E fica... Irmãos, isso é adultério. Isso é adultério, isso é prostituição.
Não existe diferença nenhuma entre a pessoa que casou um monte de vezes para a mulher samaritana, que teve 5 maridos. Não existe diferença, irmãos. Não existe. A Bíblia não dá o direito do homem viúvo casar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes, não. E nem a mulher. É uma única vez. Depois que a pessoa fica viúva, é uma única vez. Está lá em Coríntios, leia. 1º e 2º Coríntios, Romanos, leia a Bíblia. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 diz assim: há respostas às perguntas acerca do casamento. Ora, quanto às coisas que escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. Não é ficar casando aqui, casando lá, pega uma lá, pega uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo, casa lá em Minas Gerais e vai casando e vai tendo mulher. Isso é prostituição. Aleluia. Cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? Incontinência é o desejo desenfreado da carne. Desejos exagerados da carne, a incontinência. Então, Paulo aqui escreveu, não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? É trair, não trair uns aos outros. A mulher não deve trair, não pode trair o marido, nem o marido trair a mulher. Aleluia. E aqui diz, para não dar ocasião a Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Não tente a vossa, por causa da vossa incontinência. Digo, porém, isto como se por permissão, não por mandamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. E de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Presta atenção. Digo-vos, porém, aos solteiros e às viúvas, que se lhe é bom que ficarem como eu, só. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que abrasar. Todavia, ao casado, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Aleluia. Se, porém, se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Mas outra vez digo, eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem marido descrente, se consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora sois santos. Compreendeu, irmãos? Então, Paulo aqui, ele dá um conselho para os solteiros e para os viúvos, as viúvas, que fiquem só. Mas, porém, se não
aguentar, se não suportar, casem-se uma vez após a viuvez. Está aqui na palavra, irmãos. Leia a palavra. Aleluia. Leia todo o capítulo. Vai ser impossível ler todo o capítulo aqui, mas todo esse capítulo de Coríntios 7 fala sobre o casamento, da relação do homem e da mulher. Agora tem muitas pessoas que elas fazem questão de pular essa parte. Tem pessoas que fazem questão de pular essa parte aqui e fechar os olhos para o que a Bíblia diz a respeito do casamento. O casamento é uma vez só na vida, gente. O resto é invenção do homem, é coisas que o homem faz para desvirtuar o ser humano da verdade, da palavra de Deus. Então, aleluia, leia a palavra de Deus. A palavra está dizendo aqui que o marido não se aparte da sua mulher e que a mulher não se aparte do seu marido. Porém, se apartar, que fique só, sem se casar. Então, o que a gente vê nas igrejas sendo pregado por aí é que pode ter que casar 1, 2, 3 vezes, porque muitas vezes os líderes lá são pessoas que vivem no adultério, né? Já casou um monte de vezes, então eles vão pregar o quê? Eles vão pregar que pode casar. Mas está errado. Está errado. Está errado. Não consegue viver com o marido já traiu, a mulher já traiu, já aprontou, já fez isso. Pode separar, mas não pode se juntar a outro homem, porque ambos vão cometer adultério. Está muito claro a palavra de Deus. Então, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. É isso. Eu conheço uma mulher aqui onde eu moro, que ela já casou 4 vezes. Essa mulher, ela é crente, viu, irmão? Ela é crente. Ela casou 4 vezes. Casou mesmo, no papel. O primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz isso, irmãos, isso é adultério. Isso é adultério. A mulher que o marido morreu, casou uma vez, casou, não deu certo, não deu certo, separou, casou de novo, ou o homem morreu, é adultério. Mesmo que ela fica viúva, é adultério. É adultério, irmãos. A Bíblia não dá esse direito para ninguém ficar se fazer corpo com outra pessoa. A Bíblia está muito clara que unir-se ao homem e à sua mulher e serão 2 numa só carne. Então, se a mulher se uniu primeiro ao marido, era uma só carne, aí morreu, aí se uniu com outro, aí fez uma carne com ele novamente, depois morreu, fez novamente, fez morrer, fez novamente. Irmãos, isto é adultério. Isso é adultério. A mulher viúva não tem direito de fazer isso. A Bíblia não dá direito. Só dá aqui, leia toda essa palavra. Leia tudo. A Bíblia só dá direito a ela casar uma vez depois que o marido morrer. Só dá direito para ele casar uma vez depois que a mulher morrer. Se ela casar um monte de vezes, é adultério. Não existe diferença nenhuma entre essa mulher ou este homem que casou várias vezes e a pessoa morreu, né? Não existe diferença nenhuma entre essa pessoa e a mulher samaritana. Porque a Bíblia fala que aquele que se faz corpo com uma meretriz, então ali ele faz uma aliança com aquela mulher. Tem uma passagem em Mateus que fala assim, que os discípulos interrogaram Jesus e disse assim: Senhor, se a mulher, se o primeiro marido da mulher morreu, se o segundo morreu e casou com o irmão, né, antigamente o irmão tinha que casar para manter a família,
Como é que fica lá no reino do céu? Essa mulher que casou 7 vezes, 5 vezes, porque o antigo marido morreu, como é que é visto isso lá no céu? Primeiro que lá no céu não é visto, né? Primeiro que lá no céu não existe, porque lá no céu, irmãos, não entra prostituição, não entra adúlteros, adúlteras. Então Jesus respondeu a eles, olha, lá no céu não entra pecado, e aqui na terra casam e se dão em casamento, mas lá no céu é outra coisa. Lá no céu não existe casamento, lá no céu não existe quem é de quem. Esse é de fulana, esse é de cicrano, esse casou com fulano, esse casou com cicrano. E lá no céu não existe isso. Está lá em Mateus. Lá não existe isso. Era como Jesus dizendo, quem conseguir entrar lá, todos serão feitos como anjos de Deus. As velhas coisas é passada. Então lá não existe essa história, porque o discípulo perguntou de quem ela é marido. Se o 7º marido morreu, ela é marido de quem? Ela é esposa de quem, melhor dizendo. Então Jesus disse, lá no céu não tem essas coisas. Isso é da terra. Então, lá no céu não tem fulano é de fulano, cicrano é de cicrano, lá não existe isso. Quem faz essa bagunça toda é a terra. Então, aleluia, louvado seja Deus. Eu me lembrei, irmãos, que há um tempo atrás, há uns anos atrás, uma irmã chegou para mim e falou assim para mim. E ela era de um outro estado. Ela falou assim, irmã, eu quero que você ore pelo meu irmão. Escuta. Ela falou assim, eu quero que você ore pelo meu irmão. Eu falei, tá bom. Como que ele chama? Ela deu o nome dele e tudo. Isso por telefone. Aí ela falou assim, irmã, eu tô muito preocupada com ele. Tô muito preocupada com esse meu irmão. Eu falei assim, mas por quê? Ele tá doente? O que tá acontecendo? Ela falou assim, não, o problema é o seguinte, irmã. O problema é o seguinte, irmã. Meu irmão, ele já casou 5 vezes. Ele já casou 5 vezes. Eu falei, como assim? Como assim, irmã? Explica isso. Ela falou assim, então, ele casou a primeira vez, a mulher morreu. A mulher acho que deu um infarto, morreu. Casou a segunda vez, aconteceu algo lá, a segunda morreu. Casou a terceira vez, eu não sei o que aconteceu, a mulher morreu. Casou a 4ª vez, a mulher morreu. Casou a 5ª vez, a mulher morreu. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão? O que é isso? Ela falou, pois é. E é por isso que eu estou preocupada, porque ele vai casar pela 6ª vez. Eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, irmão, o que acontece, irmã? Irmão, o que acontece com ele? O que é isso? Será que isso é feitiçaria, macumbaria, que ele não tem sorte no casamento? Toda mulher que ele casa, a mulher morre? Será que ele é enfeitiçado? Irmã, eu tô muito preocupada, porque já pensou, ele vai casar outra vez. E se essa outra que ele casar morrer também? Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, irmã, o teu irmão, ele tá sobre uma maldição. Ele tem uma maldição sobre a vida sentimental dele. Então, o caminho que ele acha para curar as feridas dele, é outro casamento. Mas ele está entrando pelo caminho errado. Ele tem que ser curado, ele tem que ser liberto, ele tem que ser sarado.
Ele não pode ficar fazendo casamento com mulheres, porque a mulher vai morrer, porque a vida sentimental deste homem está sobre uma maldição. Aí vivia pouco tempo. Ela disse que a primeira ele viveu 2, 3 anos, morreu. Aí a outra viveu 1 ano e pouco, morreu. A outra viveu 2 anos, morreu. A outra viveu 8 meses, morreu. Sabe assim? Então isso é uma maldição sobre a vida sentimental da pessoa. E quanto mais a pessoa casa, mais enrolada ela fica. Por quê? Porque se torna uma prostituição. Se torna um espírito de adultério. Então, ela disse assim, aí eu expliquei para ela, ela falou assim, irmã, deve ser isso mesmo, irmã, deve ser isso mesmo. Ele precisa buscar libertação. Ele não pode casar com essa mulher. Ele não pode casar com ela. E ele faz tudo bonitinho, irmã. Ele tem boas intenções. Ele faz tudo certinho. Ele não enrola a mulher. Ele casa com a mulher. Ele paga o casamento, tudo. Eu falei, aí é que tá. As boas intenções não, no caso dele, não resolve, não. Boas intenções não resolve, não. Ele tá sobre uma maldição sobre a vida sentimental dele. Então, perceba, irmãos, que a pessoa que é viúva, que casou uma vez, tudo bem, tá dentro da palavra, casou uma vez, mas aí casa a segunda, casa a terceira, casa a quarta, a quinta, a sexta, irmão, aí a gente já percebe que a pessoa, ela tá com um espírito de adultério. É uma pessoa que não tem controle sobre a sua carne. Ela não consegue, essa pessoa não consegue ficar sem uma mulher, não consegue ficar sem um homem. E isso, irmão, isso é horrível, isso é péssimo. Então, as pessoas pensam, eu sou viúva, eu posso casar com quem eu quero, né? Aí vai lá, casa, não dá certo, separa depois, aí separa, aí casa de novo, aí fala pro outro que é viúva, mas não, o homem não sabe que ela já desfez de outro casamento, e aí, sabe, vai virando uma bola de neve, vai virando um rolo dos diabos. E a tendência da vida dessa pessoa que se une com pessoas assim é essa pessoa morrer ou entrar num fracasso, um colapso conjugal para sempre. Porque é como a Bíblia diz, que aquele que faz corpo com uma meretriz, ele também se torna uma meretriz. Tá compreendendo? Então as pessoas acham que porque eu sou viúvo, eu posso fazer isso, fazer... Não, não pode. Não, não pode. Pela palavra não pode. Não pode. Não pode. Então, a gente vê pessoas com a vida toda enrolada, toda embaraçada por conta disso. Por conta disso. Por conta disso. Então, aí está a palavra de Deus. Examina, leia. Leia. Eu vou repetir. A mulher divorciada, ela não pode casar com outro homem enquanto o marido dela for vivo. O homem divorciado não pode manter relação com outra mulher se a mulher dele ainda é viva. A Bíblia aconselha aqui em Coríntios 7 para tentar uma reconciliação com a sua mulher, para tentar uma reconciliação com o seu marido. Não arrumar outras por fora, não arrumar outros por fora, porque isso é adultério. E os adúlteros, o Apocalipse revela, os adúlteros não entrarão no reino do céu. Os adúlteros não entrarão no reino do céu. É a palavra de Deus. Examina, presta atenção. Eu falei aqui, meus irmãos, de pessoas que são casadas, legalmente casadas. A questão de quem vive junto, né, com outra pessoa há 10, 20, 15, 30 anos,
Isso daí é uma outra questão. A irmã perguntou assim para mim: irmã, eu vivo com ele há quase 30 anos. A outra: eu vivo com ele há 15 anos. Se eu me separar dele, eu estou errando, eu estou pecando? Não, porque ele nunca foi teu marido. Diante de Deus, não. Diante dos homens, também não. Você nunca casou com ele legalmente. Embora você fez um corpo com ele. Tá compreendendo? Então, se separar dele, tem que ficar só. Separar dela, tem que ficar só. Ou se não, buscar o casamento. Legalizar o casamento. Tem que legalizar o casamento. Porque se não legalizar o casamento, Deus não vê esse casal como um casal. Quando Deus olha, vê como adultério. Porque não está ligado pela lei. Está compreendendo, irmão? Pessoas que vivem juntas, Deus não vê como casal. Deus não vê como casal. Não vê. Pessoa que vive junto, amasiado, ela pode se separar ou casar, acertar sua vida sentimental, né, diante de Deus, corrigir essa parte, né? Então, isso é bom, ajeitar sua vida diante de Deus, sua vida conjugal. Se não quer viver com ele, então separa, porque vocês não são casados. Então, separa, mas contudo que você fica só, que a pessoa fica só. Não vai se envolver com outros e ficar também na prostituição, que vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. A menos que a mulher que vive amasiada, se ela encontra um outro homem que queira casar com ela, no civilmente, ela vive com uma pessoa. Aí ela encontra outro homem que realmente quer casar com ela, quer assumir ela como sua esposa no casamento. Nesse caso, você pode casar, porque você, para a lei, você é solteira. E para Deus também você é solteira, porque a Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quando a pessoa casa na lei aqui, então casou no céu. Está ligado aqui, está ligado lá. Tudo que é ligado aqui é ligado lá. E tudo que é desligado aqui é desligado lá. Está compreendendo? Então, se você vive com uma pessoa e você conheceu outra pessoa que quer casar com você, quer ter um casamento civil com você, você poderá fazer isso uma única vez. Uma única vez. Então, você deve se casar, porque o outro não quer casar com você, com a pessoa, né? O outro não quer casar, não quer. Então, não é obrigado, né? Cada um tem livre arbítrio, mas com relação ao casamento de pessoas que vivem junto, é isso. Ou se não, fica só. Fica só. Olha, do jeito que o mundo tá, é a melhor escolha. Fica só. Fica só, irmão. Fica só. É a melhor escolha. Do jeito que o mundo tá, de cabeça virada, de ponta cabeça, o conselho de Paulo era esse. E o meu também é esse. Meu conselho para as mulheres, olha, é ficar só. O marido pediu divórcio, separou, foi embora com outra, abandonou. Deixa que vá. Mas a pessoa fica só. É muito melhor, irmãos. É muito melhor do que ficar fazendo corpo com outra pessoa, com outro. É prostituição. É prostituição. Entendeu? Então essa é a palavra de Deus. Espero que vocês tenham compreendido. Aleluia, louvado seja Deus. E que Deus venha iluminar e abençoar a todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Espero ter respondido as perguntas que me foram feitas aí. Louvado seja Deus.
porque muitas pessoas perguntam a respeito do casamento, muitas pessoas me perguntam, irmã, por que você não casa? Você é uma mulher nova, uma mulher sábia, tal, mas isso não... Entende, irmãos? Eu prefiro ficar do jeito que eu estou, aleluia, servindo ao meu Deus, porque homem não traz felicidade para a mulher. Não traz. E mulher não traz felicidade para homem. Você não enxerga isso, a pessoa não enxerga isso porque não quer. Mas está estampado. Está estampado que homem não traz felicidade para mulher nenhuma. A minha felicidade não está em eu ter um companheiro homem. A minha felicidade não está nisso. A minha felicidade está em Deus. A sua felicidade está em Deus. Está em Deus. Então, as mulheres que estão nessa condição têm que vigiar. Tem que vigiar. Ai, vou casar de novo porque eu nunca fui feliz no casamento. Meu marido nunca me fez feliz. Vou casar de novo para ser feliz. Cuidado. Cuidado, irmã. Porque homem nenhum traz felicidade para a mulher. Felicidade só existe em Cristo. Só existe em Jesus. Mulher nenhuma traz felicidade para homem nenhum. Não traz. Então, cuidado. Se você está querendo casar achando que aquela pessoa vai te fazer feliz, que aquela pessoa vai ser maravilhosa, cuidado. Cuidado, porque a nossa felicidade está em Jesus. Está em Jesus. Ser amado por Ele, ser preservado por Ele, ser guardado por Ele, ser protegido por Ele. É Ele que prepara. A Bíblia diz em Isaías, aleluia, que Deus é marido das viúvas. Está lá em Isaías, Ele é marido das viúvas. Deus é marido das viúvas. Por quê? Porque Ele cuida. Deus é meu esposo. É Ele que me consola quando eu estou chorando. É Ele que me levanta quando eu estou abatida. É Ele que me conforta quando eu estou amargurada, entristecida, coração, sabe, arrasado. É Ele que conforta. É Ele. É Ele que prepara o alimento. É Ele que prepara as vestes. É Ele que prepara. É Ele que me faz companhia dentro da minha casa quando estou só. É Ele que me faz companhia. Ele está ali do meu lado. Ele está comigo 24 horas, 48 horas, 72 horas, 365 dias por ano. Ele está ali cuidando. Então, o homem na vida da mulher pode trazer uma companhia, um companheirismo, uma companhia. Mas a profundo dizer que o homem é tudo na vida de uma mulher, isso é um engano muito grande. Muito grande. E vice-versa. E vice-versa. Porque, irmãos, a nossa felicidade não pode depender de outro ser humano. De outro ser humano. A nossa felicidade não pode estar em outro ser humano. Por que que não pode estar? Porque o outro ser humano, seja ele homem ou seja ela mulher, ela é imperfeita. Ele é imperfeito. Ele comete erro, comete falha. Ela comete falhas. Ela tem pensamentos, tem ideias diferentes, ela tem... Tá compreendendo? Então, irmãos, a felicidade vem de Deus. Vem do Senhor. De mais ninguém. De mais ninguém. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida do seu povo. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor.
Então, aqui está a palavra de Deus para você. Aleluia. Receba aí, toma posse. Aprenda. Aleluia. Aprenda. Que casada ou solteira, se você não tiver Deus na sua vida, você não tem nada. Você não tem nada. Amém? Louvado seja Deus. Quantas mulheres casadas? Quantas mulheres casadas fala para mim, conversa comigo e fala que a vida dela é um sofrimento. Não tem amor, não tem respeito, não tem compreensão, não tem, sabe, não tem nada. A maior parte das mulheres que eu conheço dizem a mesma coisa. Então, se for para mim viver, ou a mulher viver numa condição dessa, ou o homem viver numa condição dessa, é melhor ficar sozinho, gente. Melhor ficar sozinho com Cristo, com Deus. Sabe, você vive muito melhor, né? Se você não arruma problema para si e nem o outro arruma problema para você. E assim a vida segue. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Mas é como Paulo disse aqui. Tem pessoas que não suportam ficar sozinho. Não suportam ficar sozinha por causa da incontinência carnal. Por causa da incontinência carnal. A pessoa não consegue controlar a sua carne. Mas, se você é uma pessoa de Deus, que ora, que tem propósito, que tem seriedade com Deus, até dessa parte Deus cuida, Deus queima, Deus repreende os desejos da carne, porque é através dos desejos da carne, como diz aqui Coríntios 7, é que Satanás entra. Para que não deis lugar a Satanás por causa da vossa incontinência. É por causa dos desejos da carne da pessoa que o diabo entra. Então, se nós queremos ter vida com Deus, se nós queremos entrar no céu, nós temos que pedir a Deus para queimar a nossa carne, para repreender os desejos da carne, a incontinência carnal. O que é incontinência? Aquilo que é sempre, já viu falar em incontinência urinária? Então, é a mesma coisa. A pessoa não aguenta ficar, sabe, por causa daquilo, muitos vão perder a salvação, porque não ora a Deus, não pede a Deus um controle, né, para Deus queimar, para Deus repreender a carne. Ora, Deus repreende demônios. Como é que Deus não pode repreender os desejos desenfreados da vida de uma mulher, da vida de um homem? É claro que Deus pode, é lógico que Deus pode. Eu sou prova viva disso. Não se escandalize com o que eu estou dizendo, não, irmãos. Mas se eu fosse uma pessoa que vivesse na carne, cumprindo os desejos da carne, jamais Deus iria me usar da forma que Ele me usa. Jamais, porque ninguém pode ser usado por Deus vivendo na carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, a Bíblia diz. A carne, ela cobiça contra o espírito. Ela fica lutando 24 horas para matar o espírito. Então, quem está mais forte? Eu quero parar e não consigo, irmãos. Por mim, eu já teria parado. O que é mais forte na sua vida? É a sua carne ou o seu espírito? Você está deixando a sua carne matar a vida do seu espírito? Que a Bíblia diz que é uma luta constante. A carne lutando contra o espírito para matar o espírito. Aleluia. E o crente não pode permitir isso. Que a carne venha, né, estar por cima, tirar você da fiação espiritual. Tem que pedir a Deus para queimar a carne, para repreender a carne, os desejos carnais, para que você possa crescer espiritualmente. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas.
Espero que você tenha entendido e compreendido, aleluia, o que estamos dizendo aqui pela palavra de Deus. Amém? Que Deus ilumine a todos no nome de Jesus.